Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Quem Será Que Sabe? Questões aleatórias sobre direito. Eu sou o Dr. Túlio, autor do projeto, e antes de mais nada, vamos explicar uma questão aqui. Sabem que é costume nosso publicarmos um teste na segunda-feira para que vocês interajam em nossas redes sociais e na terça publicar um vídeo comentando as respostas. Porém, houve um feriado que foi aderido por várias cidades no território nacional na data de ontem, e isso impossibilitou que publicássemos o teste. Mas ocorreu, infelizmente, uma fatalidade nesse meio tempo e decidimos, ao invés de publicar o teste, que seria ontem, hoje, falarmos a respeito disso, que é sobre a trágica morte da jovem espectadora do show da Taylor Swift, no que concerne a aplicação do direito penal. Será que vai para a júri? Vocês sabiam que esse caso, em certas características, se assemelha ao incêndio que matou várias pessoas na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, há anos atrás? Não, doutor Túlio, o senhor está maluco? Aquilo lá foi um incêndio, isso aqui envolveu calor imenso no show. Sim, não estou discordando disso. Mas já eu explico, então, o porquê que há essas semelhanças, que são de acordo com outras coisas que serão cruciais para a aplicação do direito penal neste caso. Vamos fazer um contexto geral aqui. Sabe-se que naquele show houve um intenso calor. Sabe-se, pelo que foi noticiado nas mídias, que os espectadores foram proibidos de entrar em garrafas de água. A menina teria passado mal, foi socorrida, porém veio a óbito, infelizmente. Taylor Swift até cancelou o show do dia seguinte, porque não tinha psicológico para isso e parou o show para pedir ajuda para a garota, né? Pois bem, estamos numa situação gravíssima e que vai levar anos de discussão nos nossos tribunais. Como é o caso da Boate Kiss. Afinal, em que se assemelha ao caso da Boate Kiss? Será que vai para a júri esse caso? Vamos responder agora. Existem duas características que são a entrada de tudo isso, e até por isso que o processo da Boate Kiss ele ainda não foi finalizado até hoje, que é a discussão imensa, se não há uma das mais questões discutidas no ramo penal, que é a diferença do dolo eventual e da culpa consciente. O que isso tem a ver com o caso do Dr. Túlio? Se reconhecerem que o julgamento deve ser por dolo eventual, vai para a júri. Se reconhecerem que o julgamento deve obedecer à culpa consciente, vai para a justiça comum. Consequentemente, também a pena da culpa consciente é bem menor. É isso o que está acontecendo com o processo da Boate Kiss. Demorou anos, desde a data do crime, para que esse processo da Boate Kiss fosse para a júri popular. Quando foi para a júri popular, houve condenação dos réus, porém o júri foi anulado pelo tribunal. E a discussão nos tribunais está ocorrendo até hoje. Infelizmente, esse caso dessa jovem tende a ser alguma coisa parecida. Vamos explicar. Existem dois tipos de dolo que nos interessa saber para memorizarmos, para aprendermos e entendermos todo esse contexto. O dolo direto, que é eu mato porque eu quero. Eu atiro na pessoa porque eu quero matar. E o dolo eventual,
em que você pratica um ato, mas você não quer matar a pessoa, mas você apenas aceita o risco, assume o risco do verbo matar. Essa aceitação e esse assumir os riscos é o que diferencia o dolo eventual da culpa consciente. Na culpa consciente, você pratica os atos, só que não aceita hipótese alguma que esses atos matem a pessoa. Não quer assumir os riscos de matar a pessoa. A diferença entre os dois é ínfima e depende muito da análise do caso concreto. O que nós vemos aqui que pode ser, que serão certamente objetos de discussão e que serão chave para desvendar essa discussão nos tribunais? Os usuários foram proibidos de entrar com garrafas de água no calor imenso que estava fazendo. A garota passou mal, foi chamada a ambulância, mas infelizmente ela faleceu. A Taylor parou o show para prestar socorro e até cancelou o show do dia seguinte. O calor estava imenso. Houve ou não uma superlotação do local? Qual foi a causa-morte da vítima? O corpo dela foi levado ao IML e constatou-se hemorragias pulmonares até então. Foi solicitado um laudo complementar porque não foi possível ainda aferir a causa-morte dela. Vemos que os advogados da vítima, se contratados no ramo criminal, vão tentar sustentar, junto com o promotor de justiça, que houve o dolo eventual com base em alguns elementos, dentre eles alguns dos que nós destacamos aqui. Houve superlotação, o calor estava imenso e as pessoas foram proibidas de entrar com garrafa de água. Não tinha estrutura, não houve refrigeração assim, no sentido de uma coisa programada para os usuários se refrescarem em meio ao show, sabendo que haveria um calor intenso. Qual foi a causa-morte da vítima? Se constatar que foi por causa do calor em excesso, é um argumento a mais para a acusação. E os advogados de defesa, o que podem alegar? Dentre outras coisas que não foram apresentadas para nós, pelas mídias, Taylor Swift parou o show para prestar socorro e foi acionada a ambulância. Porém, infelizmente, não foi possível salvar a vítima. O que vemos aqui é uma clara discussão entre o dolo direto e o dolo eventual, e a culpa consciente, que tende a se arrastar, infelizmente, por anos nos nossos tribunais. Quem que o promotor vai querer denunciar por crime? Depende das provas que ele reunir. Certamente ele não pode processar a empresa criminalmente, porque a empresa só responde por crime quando há crime ambiental. Homicídio não. Então vai recair sobre o proprietário da empresa, ou os organizadores, os arquitetos, os engenheiros, afim. O que o promotor entender pelas provas que foram apresentadas para ele. Tá bom? Mas infelizmente é um caso que tende a se alastrar por anos. Pode ser que ocorra que nem aconteceu no Botkiss. Depois de vários anos é levado para júri, há condenação, mas o júri é anulado. O que ocorreu foi um caso grave, uma vida de uma jovem foi perdida e merece total atenção da justiça. O fato é que, infelizmente, essa discussão sobre a morte dessa jovem, se for levada ao ramo criminal, tende a se alastrar por anos. Uma parte brigando para que vá para júri sob tese de dolo eventual, outra parte brigando para que se vá para a justiça comum por culpa consciente.